Olá, bom, vamos começar. Boa tarde, bem-vindos, obrigada, gente, pela presença. Nós vamos dar início, então, à nossa quarta roda de conversas agora. Eu sou a Josiane Masson, sou diretora da Artesol. Obrigada por prestigiar o nosso evento, conhecer os artistas, os mestres, os nossos artesãos. Essa roda de conversa agora vai ser conduzida pelo antropólogo Ricardo Lima, grande pesquisador da UERJ, grande amigo também de todos os artistas que estão aqui. Então, boa roda, boas conversas para todos nós. Obrigada. Bem, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, com de praxe, eu quero agradecer a Artesol pelo convite, a honra de estar aqui, sentado ao lado desses mestres fantásticos, para a gente conversar um pouquinho durante uma hora sobre as história de vida deles e as perspectivas de vida, porque o que não nos falta é vontade de viver. Então isso eu acho muito importante. E importante também poder reunir aqui pessoas de uma pluralidade cultural imensa e de diferentes pontos desse país e que refletem, né, muito do que é essa cultura brasileira, né? Eu vou pedir para a gente dar início que eles se apresentem, né, brevemente. Cada um vai dizer seu nome, o que faz, de onde vem e o que mais quiserem fazer, porque eu também não vou definir o que as pessoas falam. Mas, enfim, dá apenas início a uma roda de conversa, ou bate-papo, ou talk, ou, né, conversa de comadre, né, o termo que a gente quiser usar, para podermos estarmos aqui e conversarmos à vontade sobre esse momento que estamos vivendo e que eu acho extremamente importante para a arte popular brasileira, para o artesanato brasileiro. Desde já colocando qual é a minha posição em relação a isso. Eu não hierarquizo o que é artesanato, o que é arte popular, porque eu acho que se remete a dois campos distintos, né, e ao mesmo tempo a mesma coisa. Toda vez que eu estiver aqui falando de artesanato, eu estou me referindo a processo de feitura do objeto, um processo de feitura que é feito com as mãos e que, portanto, só se opõe a um outro processo de feitura de objetos, que é o processo feito à máquina. Então, para mim, artesanato só se opõe ao objeto industrializado, ao objeto feito mecanicamente, e jamais a arte. E quando eu estou falando de arte, eu estou falando de campo de significado, né, de valores, de importância. E então, o artesanato, né, o bom artesanato pode se confundir com a boa arte, ou pode não ter. São discursos distintos, não é o objeto que se diz artesanal ou artístico. Somos nós que estamos falando sobre esse objeto assim. E temos que tomar cuidado para não falarmos em termos de preconceitos, de hierarquia de valores, etc. Então considero que eu tenho aqui diante de vocês grandes mestres e que são também grandes artesãos, com a mesma ordem de grandeza em cada campo que isso signifique. Enfim, vamos começar daqui para cá, né? Aberaldo, grande mestre Aberaldo, se apresenta aí para a nossa turma. Para quem não me conhece, eu sou mestre Aberaldo, que venho lá de Alagoas, e o meu trabalho, vocês podem conhecer, está aqui, né? E vocês, muito obrigado. Mestre Tiago. Meu nome é Tiago Amorim,
Eu venho de Pernambuco, entre Olinda, Tracunhaém, Caruaru, né, mas com ligações com os outros estados do Nordeste, como Alagoas, Rio Grande do Norte, uma produção diversa, muito diversa, que vai da arte ao artesanato, né? Um produto criativo, onde a pintura, o desenho, a forma de se expressar transparece, né? E se une a todo um processo que vem desde o nascimento da história do homem, né? Da Idade Média, até os processos atuais. Nós temos uma responsabilidade muito grande de aprovar e apoiar novos artesãos nesse processo, para que o Brasil seja realmente cada vez mais Brasil, seja cada vez mais o homem brasileiro, o índio, né? É o brasileiro mais autêntico, né? E ele está aqui presente, marcando a sua força, a sua criatividade e sabendo expressar, né, na sua própria linguagem, o que nos representa a todos nós, com muita dignidade, com muita respeitabilidade. Ricardo tem sido uma pessoa de apoio, como tem sido Marcos, como tem sido todos esses que participam da Artisol, né, nesse processo grandioso que faz com que a nossa cultura tenha consequências de sempre novos acontecimentos façam engrandecer esse público que aprende todo dia conosco. Meu nome é Clélia, eu sou de Belo Horizonte e eu faço os estandartes, que são bandeiras religiosas, né? E também eu quero agradecer, Ricardo, pelo apoio, Artisol, porque é uma oportunidade inigualável de mostrar o meu trabalho. Eu não tenho a tradição desses grandes mestres aí, e eu estar junto deles, para mim, é um amadurecimento, uma experiência sem tamanho. É um prazer, só vivendo isso aqui, para vocês terem a ideia do que é conviver com esses mestres, essas pessoas maravilhosas, simples de coração, simples de alma, e que fazem esse trabalho assim, inigualável. Está sendo uma experiência que acho que todo mundo devia viver um pouquinho. E eu cheguei aqui com muito medo deles, eu tive medo de conhecer, eu tive medo de não estar à altura. E eu percebi que quando eu cheguei, todos eles tinham o mesmo medo. Eles disseram, eu estava com medo. E o nosso medo se dissipou, e agora a gente está assim, uma turma de moleque da 6ª série, sabe? A gente se abraça, a gente almoça junto, a gente anda de ônibus junto, canta junto. E é uma experiência assim que acho que cada um devia viver pelo menos um minutinho aqui, para vocês verem como que é bom e como eu estou aprendendo. E a gente está aprendendo um com o outro e percebendo que todos têm o mesmo tipo de experiência, vivência com dificuldade. É uma coisa que não dá para explicar. Felicidade total. Mestre Jasson, quer falar? Com certeza. Boa tarde a todos. Eu sou o mestre Jasson, da cidade de Belo Monte, de Alagoas. Estou aqui ao convite da Artisol. Só tenho que agradecer a todos, de tudo a tudo, porque é muito bom a gente estar presente a um evento desse. E meu trabalho é aqueles tronos que eu aprendi a fazer através da imaginação, e até hoje é um carinho, um amor para mim. Trabalho com a maior felicidade, é uma alegria quando eu estou trabalhando nas minhas obras. Não é só o trono, porque vem a garrafa, vem o banco, vem várias as carrancas. Então isso envivece a vida da gente, né? Porque a gente também está dando vida àqueles galhos, raízes que morreram, e a gente está
resgatando, florindo tudo novamente. Então isso para mim é importante demais. Isso aqui, onde nós estamos, esse evento, para mim é um aprendizado. Porque eu morro e não aprendo. O artista não sabe, o artista cria. Então meu trabalho é, através da imaginação, cada peça que eu for fazer, eu já vejo ela feita antes de eu começar, eu já estou vendo ela feita. Então trabalho tranquilo, não tenho pressa nenhuma para terminar aquela peça, porque eu estou trabalhando cada pino que eu boto ali, eu estou vendo ela pronta, pintada já, a pintura é a mesma coisa. Então isso para mim é muito gratificante, né? E vamos aguardar que depois volte tudo de novo, né? Obrigado aí, viu? Obrigado, Jasson. Steve. Boa tarde a todos aí. Eu sou o coliqueiro da Steve Meinaco, da aldeia Calpuna. Eu sou do território indígena do Xingu. A gente reside no estado de Mato Grosso. Eu fui indicado pela minha comunidade para estar presente junto com os mestres, né? Primeiro, eu não sabia que eu estaria aqui de novo com os mestres, porque já tive a oportunidade no Recife, na Feira FENIARTE, eu fiquei junto com os mestres também. Aí segunda vez eu estou aqui com eles, com as pessoas maravilhosas, eu adoro eles, fizemos muita amizade durante essa semana agora, a gente está se reconhecendo com eles, né? Isso é muito importante para nós. Essa oportunidade que está vindo para nós agora através da arte está sendo muito bom para o povo do Xingu. Trazendo a nossa arte, trazendo a nossa cultura, que é milenar, né? Tá viva, tá forte, é único. Os povos do Xingu são privilegiados. A gente nunca teve problema com não indígena ainda. A gente vive no meio, no coração do Mato Grosso, cercado pelos fazendeiros e nunca tivemos problema ainda com essas pessoas. Então, agradeço estar aqui com os mestres, agradeço também o Arte Sol pelo convite, pela oportunidade que deu para nós. E eu estou aqui representando a maioria do Xingu. Não só o Meinaco, eu estou aqui representando todos os xinguanos, apesar que a nossa cultura é diferente do outro, a língua, o idioma, né? O idioma é diferente do outro, então alguns costumes é a mesma. Então vamos continuar aqui. Obrigado. Daiane. Oi, meu nome é Macói Meinaco, sou da etnia Meinaco. Moro na aldeia Calpuna. Eu sou artista também, vim mostrar o nosso trabalho das mulheres, que é uma esteira que a gente faz. Estou muito feliz por estar participando do evento, é a primeira vez que estou participando do evento aqui. E estou muito feliz por Arte Sol dando essa oportunidade para nós, né, mostrar o nosso trabalho aqui. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Sem fone não dá para acompanhar tudo, né? O Steve disse que não deixou, que estava deixando de falar uma coisa ainda. Fala, Steve. Pode. Eu quero falar aqui também. Eu e a minha irmã somos o filho do cacique da aldeia, tá? E eu esqueci de falar do meu trabalho. Eu trabalho na área de saúde, na comunidade, e eu sou artista também. Eu sou escultor da madeira, né?
trabalho com artesanato, fazendo a arte do meu povo. Minha família, somos conhecidos de fazer os artesanatos que meu povo vem mantendo, né? Que os bancos. O banco é assento para os povos indígenas do Xingu. Então é isso que eu faço lá também. Então a gente está passando para os filhos também, para a geração nova, para que não esqueçam da arte do povo, né? É isso que eu tinha esquecido do meu trabalho. Tá ótimo. Eu acho que a gente pode continuar conversando com vocês e abrindo para o grupo todo. O fato da gente estar sem microfone, aí não faz, fica difícil de acompanhar dos demais aqui, acompanhar o que os outros estão falando. Então vai ficar muito a conversa direta com vocês, a não ser que tivesse mais microfone para eles. Microfone não, fones mesmo de ouvido. Mas Steve e Daiane, que são Merinaco, né? Eu tive o privilégio, um dos milhares de privilégios da minha vida, foi de ainda estudante de antropologia, no segundo semestre da faculdade, ter ido para o Xingu, onde eu fiquei 2 meses exatamente junto aos Meinaco. E que foi, infelizmente não tem mais fone, tá? E que foi uma história de vida muito grande para mim, um aprendizado, um privilégio ter podido conviver com essa cultura tão milenar, tão respeitosa, e nos dá lições, né, de integração de vida com coisas realmente, para mim, foram surpreendentes. Os Meinaco, como outros grupos xinguanos, têm por hábito, todo final de tarde, né, de fazer uma reunião dos chefes de família, né, e discutir os acontecimentos do dia e planejar as ações futuras. Né? E eu me lembro que uma bela tarde daquela no Xingu, eles resolvem, as famílias estão ficando sem peixe e temos que pescar. Aí planejam uma pescaria para o dia seguinte. Isso foi início da década de 70, né? 72 especificamente. E aí o rio Xingu é um rio caudaloso e que durante o período de cheia ele transborda e enche as margens de água. Depois ele volta ao curso dele e formam-se então as lagoas em torno do rio. E ali são os criadores de peixe, né? E se planeja uma grande pescaria, vão os homens todos para pesca, as mulheres, algumas acompanharam. E eles, chegando numa dessas lagoas, lançam as redes para fazer uma pesca de arrasto. E vem puxando aquela rede para a margem. E, de repente, aqueles peixes enormes começam a pular, alguns pulando por cima da rede, saindo. E quando chega num determinado momento, eles pararam de puxar a rede, entraram nas águas e começaram a pegar os peixes que queriam, até ter um número suficiente de peixe para abastecer a aldeia por um tempo determinado lá. E quando isso estava definido para eles, eles abriram as redes e deixaram os peixes todos saírem, né? Isso foi uma lição para mim nos meus 20 e poucos anos, acostumado com as pescas de arrasto, né, dessa sociedade ocidental, né, predadora nossa, que o arrastão é puxado até a areia, né? E aí pegam-se os peixes grandes, os filhotes morrem todos ali, ficam na areia morrendo. E eles falam, não, Ricardo, quando a gente precisar de mais peixe, a gente vem aqui e pega mais, né? E foram assim os aprendizados que eu tive de vida, né, em conviver com os Meinaco, e aos quais eu agradeço muito por essa experiência, por me ensinarem isso e tantas outras coisas que me guiaram realmente na minha vida até hoje. É interessante que os Meinacos são uma sociedade muito integrada, né?
e dividida entre o mundo masculino e o mundo feminino, e ao mesmo tempo são duas metades, masculino e feminino, que se respeitam, que se integram, né? Onde uma situação que a gente vive hoje, tão grave, de feminicídio, não acontece, né? Porque o respeito à mulher e, ao mesmo tempo, a mulher, o respeito ao homem é muito grande. Então, o Steve estava falando do trabalho dele, né, na área de saúde, mas tem também o trabalho dele na área que nos interessa tanto aqui, do artesanato e da arte popular, né? E onde determinados objetos são feitos por homem, determinados objetos são feitos pelas mulheres. E existe uma troca de gênero aí, de dependência, porque se o homem não planta, né, não se tem a mandioca que a mulher processa para fazer o beiju, que é uma das formas tradicionais e principais fontes de energia para esse povo. Assim como o peixe, se o homem não sair para pescar e não trouxer o pescado, a mulher não tem como preparar o pescado para o homem comer e para a mulher comer. Então essa integração e esse respeito é que muitas vezes falta muito na sociedade da gente. A gente teve a outra mesa aqui, ontem quando a Sil falou, a ceramista que está expondo ali, né, de que eu não gosto do trabalho doméstico, e era cobrada porque a mulher era obrigada a fazer o trabalho doméstico, né, de uma forma desagradável para ela. Eu nunca vivi isso e gostaria que Steve e a Dayana falassem um pouquinho sobre como que é isso na sociedade deles, como é que o homem se organiza e a mulher se organiza, né, tanto para a vida diária como também para os fazeres das artes, né, seja a arte do trançado, a arte da madeira. Fala um pouquinho, conta para a gente, porque a gente não sabe muito disso tudo, não. Então, na comunidade, a madeira, né, exemplo, já vou falar dos bancos, né, os homens que esculpem a madeira e a mulher não consegue esculpir igual o homem faz. Então a gente tem essa divisão, né, a gente trabalha com essa madeira e faz cocá, e faz remo, e faz o pá de beiju. E tudo as peças pesadas são com a gente, com o homem. Agora, o trabalho das mulheres elas fazem esteira, rede, faz cuia, cabaça, né? E o que mais? Cestaria. É isso. Aí na parte em busca de alimentação, o homem caça, pesca, faz roça, faz a roça, né? Faz derrubada da floresta para plantio de mandioca. Agora a mulher só faz colheita de polvilho. A cada ano as mulheres fazem colheita de polvilho, fazem tapioca, que é beiju, preparam o peixe cozido. O homem não cozinha, o homem só assa peixe. Agora o trabalho da mulher é cozinhar peixe na panela de cerâmica. A gente vive somente consumindo a nossa comida e também às vezes a gente fica sem a comida tradicional, a gente busca na cidade, compra alguma coisa, né? Arroz, feijão, que a gente consome também como alimentação de vocês. E a gente vive mais de caça e pesca. Então, o rio é muito importante para nós, é nosso mercado, né? Igual vocês têm mercado pronto no lugar de vocês. E nós também temos o rio e o mato, que é a floresta, é onde a gente busca a caça e o peixe do rio. O nosso desafio é mais complicado, que a gente desloca longe pelo rio, a gente fica o dia inteiro pescando peixe, na linhada, em mão,
Às vezes a gente leva a flecha para que a gente consiga flechar o peixe também. Tudo isso a nossa cultura, né? E agora o trabalho da mulher e homem, esse aí que eu te contei um pouco, que o nosso trabalho é dividido. Tem tarefa de mulher e homem. E o plumário? Isso, o plumário também é com homem. Isso. Tá. Deixa eu virar para o lado de cá, senão eu fico com torcicolo. Vamos passar. Clélia, fala um pouquinho desses estandartes, porque os estandartes, no tempo passado, eles eram um objeto utilitário. Né? Eles existiam para sair nas procissões, para ser erguidos no dia do santo, né? Tinha uma função utilitária muito definida, muita coisa. E hoje os estandartes tiveram um desvio de rota. Tem um autor que fala isso, né? Que o artesanato ele sofre desvios de rota. Né? E hoje ele tem também um aspecto decorativo grande. É isso mesmo? Como é que você vê isso? Ainda continua, né? No interior, as folias de reis, elas têm um estandarte que é tipo a comissão de frente mesmo, né? Onde que tem o santo de devoção daquela folia e é muito respeitado, as pessoas beijam as fitas. Em Belo Horizonte mesmo ainda tem os encontros de folia, alguns grupos, então ele continua sendo. Só que agora ele passou para esse lado decorativo e continua o lado de devoção. Muitas pessoas que me encomendam mesmo estandarte é porque tem aquela devoção ao santo e já não é mais para presentear a vovó, né? As pessoas jovens já querem ter aquele santo de proteção, São Jorge, guerreiro. E eu fico muito feliz de ver as pessoas jovens que estão agora também admirando. Aqui mesmo na exposição eu tenho visto crianças, eu tenho visto adolescentes que choram, que me abraçam. É encantador, e estou vendo que isso não vai morrer. Estavam assim meio... Quando eu comecei a fazer estandarte mesmo, porque todo mundo aqui começou a trabalhar porque queria uma geração de renda, aí eu fui pesquisar na internet, que era difícil eu ter acesso à internet. Aí coloquei lá, estandarte, falei, eu vou ver esse negócio aqui porque eu vou copiar. Porque eu não sabia fazer. Mas eu queria ganhar um dinheirinho com aquilo que eu vi que era um nicho. E eu não encontrei nada, encontrei aquelas coisas lá de Roma, aqueles veludos com os pingentes. Eu falei, isso aí eu não vou conseguir fazer, porque eu comecei a fazer, eu não tinha nem um pedaço de pano. Aí eu falei, eu vou criar essa coisa aqui, porque eu acho que... Eu confesso que na época eu nem tinha o respeito que eu tenho agora pelos santos. Eu quis fazer porque eu falei, isso aqui vai dar para ganhar um dinheirinho. Eu não sabia a história de santo direito. Eu dei uma evoluída. Mas você é católica, é de família católica. É, mais ou menos. Porque o meu pai era completamente ateu. Ele não deixava a minha mãe batizar os filhos. Eu fui batizada com 8 anos de idade, escondido do meu pai, porque eu estava na escola e tinha aquela coisa de primeira comunhão, era obrigatório, né? Todo mundo fazer a primeira comunhão. Aí eu lembro que eu me senti muito desconfortável com isso. Porque foi tipo assim, eu fui escondida, porque eu já era grande, era feio, né? Uma cidade de interior que eu morava, nem sempre morei em Belo Horizonte, era uma cidade muito pequenininha. Foi tipo assim, uma coisa escondida. Eu saí de manhã de casa, encontrei com os padrinhos lá, não estava nem entendendo o que estava acontecendo, mas para eu ir com as outras crianças fazer a primeira comunhão, eu tinha que ser batizada. Então eu fui batizada fora da minha cidade. Uma cidade próxima, mas não foi na minha cidade. Eu fiquei achando assim, nossa, que eu estou fazendo uma coisa errada. Enfim. Então a minha mãe também não frequentava muita igreja, tinha muito filho, ela não tinha tempo, mas eu ia à missa. Eu ia à missa só para dar um dinheirinho lá na igreja. Eu achava lindo aquilo de dar um dinheirinho. Mas com isso ficou na minha memória o seguinte, na época que eu ia à igreja, as igrejas não eram decoradas. É uma igreja pequena, uma cidade muito pequena, continua pequena, mas pelo menos a parte que eu morava era bem pequenininha. E cada senhora que ia para a igreja, ela colhia a flor mais bonita que ela tinha no jardim e ia colocando no vaso.
né? Uma chegava com margarida, uma chegava com rosa. A rosa já chegava assim meio murchinha. Eu não esqueço isso, as rosas punha lá já ficava assim. Então ficava aquela mistura de cores, aquela mistura de tipo de flores, né? Uma chegava com um galinho verde. Eu sempre achei aquilo muito lindo, aquelas jarrinhas de louça com aqueles bordadinhos. Mas a minha intenção de ir à igreja era para colocar um dinheirinho na sacolinha. Eu achava lindo. E quando tinha que ajoelhar, eu levava um paninho, que eu falava, esse negócio de ficar ajoelhada. Naquela época a gente ficava ajoelhada muito tempo. A igreja era de cimento grosso. Eu levava um paninho assim para pôr no joelho, que o padre fazia. E era missa em latim, né? E a gente era muito moleque, o padre falava Dominus Obisco, a gente ficava, varre a casa junto o cisco. Então, se alguém perguntar se eu sou católica, não sou. Quer dizer, eu tenho uma fé incrível, mas eu nunca fui assim muito de missa, não. Eu fiz a primeira comunhão, depois eu cresci, adolescente não liga muito para a igreja, depois eu tive uma penca de filho, que tem uma ali. Aí eu não tinha tempo, porque aí eu já trabalhava com outros tipos de artesanato, que eu comecei a inventar artesanato, que o dinheiro era pouco, e a penca de filho, 4, para comer, para pagar aluguel, essas coisas todas. Então todo mundo ficava, Clélia, mas você não vai à missa no domingo? Eu falei, não, Deus me perdoa, porque hoje domingo é de lavar roupa, lavar os uniformes dos meninos, passar as roupas, porque senão durante a semana eu não podia trabalhar. Daí, estou falando demais, né, Ricardo? Não, tá ótimo. Pode contar a sua história. Daí eu fazia muito artesanato, qualquer tipo de artesanato que aparecesse. Eu comecei fazendo umas sapatilhas, aliás, eu comecei costurando umas calcinhas, mas deu ruim. Mas eu vendi. Aí um dia eu morava, nessa época eu já morava em Montes Claros. Eu fui passear em Timóteo, onde eu fui criada, e falei com minha mãe assim, me dá uma dica boa de fazer um artesanato, mãe, porque o trem lá em casa tá ruim. E ela assistia Ana Maria Braga, esses programas tudo. Ela falou, nossa, eu aprendi a fazer uma sapatilha aqui. Resumindo, aprendi a fazer sapatilha, cheguei em Montes Claros. Aquela filha minha ali, ó, minha mãe ensinou a sapatilha e ensinou a fazer uma florzinha de fita. E ela era pequena. Eu falei, Tatiana, presta atenção nessa florzinha, que eu não entendi direito, porque os outros meninos estavam correndo ali, né? Quando chegar lá em casa eu esquecer, você me ensina, realmente. Chegou em casa, esqueci como é que é, nós ficamos lá. Aí eu costurei uma sapatilha, mandei um sapateiro colocar o solado e anunciei, né, que eu sou bem assim, igual o pessoal fala, você tem muita lábia. Aí comecei a falar para as vizinhas, para não sei o que, estou fazendo sapatilha, peguei uma encomenda de sapatilha e eu não tinha o pano para fazer a sapatilha. Tinha uma amiga costureira, eu falei, não, peguei uma encomenda numa sapatilha preta, você não tem um paninho aí, um retalho? Me deu o retalho, eu fiz a sapatilha, vendi, com o dinheiro daquilo eu fiz outra, enfim. Para eu fazer clientela, que eu também não tinha, isso aí, gente, é para incentivar quem fala assim, não vou fazer isso porque não tenho dinheiro para comprar material. Para eu fazer clientela, era assim, tinha reunião da escola dos meus filhos. Eu levava uma sapatilha numa sacolinha de plástico marrom, que eu não tinha bolsa. Aí era sacolinha marrom, que era uma loja assim mais bonitinha, que alguém me deu. As meninas já ficavam assim, já vai mãe com a sacolinha marrom. Aí tinha que levar no médico, que era do SUS, né? Continua SUS até hoje, tá? Graças a Deus. E aí você ficava horas esperando, eu ia com a sacolinha marrom, com a sapatilha, e puxava conversa com um, puxava conversa com outro, pegava uma encomendinha. Era assim, segunda, terça e quarta, eu saía meio que divulgando. Aí eu ficava quarta, quinta e sexta fazendo. Depois, aí eu já fui conseguindo um dinheirinho. Um dia meu ex-marido, pai dessas crianças, ficou doente, graças a Deus. Porque ele ficou doente, ficou internado, eu consegui a clientela dos médicos. Aí uma médica encomendou, eu falei, opa, agora eu já tenho cliente, doutor. E elas pediam muito a sapatilha branca. Não, eu vou falar demais. Pediu a sapatilha branca. E daí fui indo, comecei a fazer para casamento,
morava em Montes Claros nessa época. E lá as pessoas gostam de andar muito elegantes. Se tem alguém de Montes Claros aqui, desculpa. O pessoal lá... Ah, então você sabe. Montes Claros anda só na estica. E eu fazia para Cátia Noiva e Ete Noiva, que são as bambambam de lá. Exatamente. Aí eu comecei a fazer para a High Society de Montes Claros e fui fazendo arranjo de cabelo, eu fazia cinto, fazia sapatilha, aí tem festa de catopê, aí eu já fazia boina, já fazia bota. E a pessoa encomendava, assim, tipo, Clélia, meu filho vai sair na festa de catopê, que é tradicional, tem um cortejo do império, né? Tem o rei, a rainha, o imperador. Você faz uma boina? Eu falava, posso pensar? Daí eu não sabia fazer, mas eu falei, é mais ou menos por aqui. Aí eu brigava com Deus, que eu falava assim, você deixou eu abrir a boca e falar que eu ia fazer, agora você me ajuda. Aí saía. Ninguém nunca recusou um trabalho meu. Por fim, chegava mês de agosto, eu só trabalhava para reis, rainhas, príncipes, princesas, fazia aquelas sombrinhas de cortejo. E, posso falar mais? É difícil cortar a fala, né, desses mestres, porque são cada história que vão engatando uma na outra. Porque, fala mais um pouquinho, aí a gente passa o seu Tiago. Porque na época a gente não tinha como aprender. Não tinha internet, não tinha... Mal a revista Manequim. Daí que eu fui embora de Montes Claros, que eu fiz assim, eu já fazia sapatilha para... Eu já tinha feito para umas meninas que eu tinha feito para a primeira comunhão e eu já tinha feito para a festa de 15 anos, e elas já tinham casado, já estava levando os filhos dela para fazer sapatilha também. Mas aí eu mudei para Belo Horizonte, fiquei sem o que fazer, falei, pronto, agora vou ter que ganhar dinheiro de alguma forma. Daí aconteceu de eu ganhar uma estampa e tal, e comecei a fazer estandarte também, assim, do nada, de novo. Ofereci numa loja de artigos religiosos. Eu fui assim com vergonha, né? Estandartinho fake, eu não posso nem lembrar, mas na época era o melhor que eu conseguia fazer. E deixei consignado. Passou uma semana, eles me ligaram, Clélia, vendi tudo, tem como você trazer mais? Eu falei, então eu posso buscar o dinheiro primeiro? Fui lá buscar o dinheiro e aí fui evoluindo. Um dia eu conheci esse aqui, que foi a exposição de Willy de Carvalho, que eu fui casada com ele. E como eu não sou boba nem nada, né, eu falei, vamos levar um estandartinho para dar de presente pro pessoal lá. Eu dei um estandarte, não sei se você tem, como é que ele é. Aí ele falou assim, ó, como o Willy fez, porque no Rio, lá no Museu do Folclore, só pode vender peças lá quem já expôs, né? Mas como eu fui... Catálogo e a documentação, né? Para dizer quem é essa pessoa. Mas aí, né, como eles gostaram muito do trabalho, aí abriu uma exceção, eu acho que ainda tem lá, né? E foi assim, aí já fui melhorando, eu falei, poxa, eu já tenho estandarte no Rio de Janeiro. Mas assim, é isso aí. Um dia o prefeito de Belo Horizonte também me pediu para fazer um estandarte para o Papa. Aí ficou, nossa, ela fez. Não deu dinheiro não, tá? Assim, foi meio trocar 6 por meia dúzia, mas ficou famosinha, né? Ficou abençoada, né? É uma história muito grande, mas deu certo. E eu estou muito feliz com os elogios que eu estou recebendo aqui. Tá ótimo, Clélia. Mestre Tiago, eu tenho uma pergunta para você. Você falou em Tracunhaém e Caruaru, onde você viu a questão da cerâmica. Agora, a sua cerâmica inova muito, é muito inovadora na questão das cores e do verniz. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque não é comum na cerâmica ali de Pernambuco ter objetos como os seus, terminados como os seus. Né? Como é que surgiu isso? Dentro dessa afirmativa de Clélia, a gente vê o seguinte, que todo o processo criativo depende de interações, né? E houve uma interação muito grande entre a cerâmica popular e a cerâmica pretensiosamente erudita, né? Com informações de outros ceramistas já, como Brenan, como Abelardo da Hora,
né, e que nos trouxeram essa necessidade de ajuntamento do que é necessário para a sobrevivência, né, como no caso dos peixes, da pesca, né, da mandioca, como é necessário também que o barro, sobretudo, que existe na área toda do Nordeste, seja pesquisado, valorizado e inserido na conquista de uma vida melhor para populações. Não para uma população, mas para as populações. Aí hoje a gente vê que pessoas de erudição, pessoas de universidade e tal, fazem parte desse processo de ajuntamento, né, de reafirmação desses valores. Aí para mim é muito importante essa presença e essa força, né, do pessoal da Arte Sol todo, né, de Ricardo, né, e desses participantes desse processo, né, para que nós cresçamos e vivemos ou viremos a ser um Brasil cada vez mais brasileiro. E o verniz das suas peças, como é que você descobre isso? O verniz a gente descobriu a partir exatamente do solo, né, onde existem óxidos coloridos, onde existem argilas que se transmutam e que se aperfeiçoam na hora em que são pesquisadas e trabalhadas com esmero, né? Com dedicação, com carinho, com tudo que se faz necessário para que a vida seja mais alegre. Tá ótimo, obrigado. Beraldo, tinha uma pergunta também para você. Quer dizer, você vem de Ilha do Ferro, um território que eu diria mágico, né, que domina um território onde está presente diferentes artes, né, da madeira, do bordado Boa Noite, que é único no mundo, só na região dali do São Francisco existe esse tipo de bordado fino que as mulheres fazem, né, mas de trançados, de uma série de artes que acontece ali, e Ilha do Ferro se transformou num dos grandes nomes da arte popular desse país. E aí você tem um número já considerável de artesãos, de artistas que trabalham, por exemplo, na madeira, nessa localidade que é muito pequenininha, né? Como é que é o convívio de vocês? Há muita competição, muita rivalidade? Ou vocês convivem numa boa, tem comprador, tem mercado para todo mundo? Ou até que ponto um assim, arranja os dentes para o lado do outro? Como é que é isso? Sobre o mercado, lá a competição, eu acho que nem existe isso, né? De ganância de vendas de um e de outro, né? Cada qual trabalha no seu ateliê e cada qual faz as suas vendas. Ninguém fica olhando venda de um, de outro, cada qual faz a sua parte e se respeitam, pelo menos até agora, né? E por aí vai, o trabalho de todo mundo, né? Você falou que se esbrangiu muito dos anos para cá, né? Era poucas pessoas que trabalhavam, né? E hoje tem muitas pessoas que estão trabalhando, né? E o Boa Noite, que nem você falou também, é uma origem que vem de muitos e muitos anos, né? Estava quase acabando, mas foi renovado de novo e a maioria, quase todas as mulheres lá no povoado trabalham com o Boa Noite, que é um ponto muito bacana que é conhecido no Brasil inteiro, né? O Aberaldo é casado com Dona Vana, que administra uma pousada maravilhosa lá na Ilha do Ferro, onde você tem a oportunidade de ficar hospedado e ao mesmo tempo vê-lo trabalhando ali o tempo todo fazendo suas coisas. Eu aconselho quem quiser relaxar da cidade grande, dar um pulo na Ilha do Ferro e ficar lá na casa do Aberaldo e da Dona Vana, que é o máximo, né? Eu vou perguntar ao Jasson aqui também. O Jasson já vem de uma outra região bastante seca, né? Alguém lembrou na outra coisa que pensa-se no Nordeste, nas praias e no coisa, e nós temos um sertão também, né? Uma outra região mais seca. E isso tem a ver com suas cadeiras, com seus tronos. Não são mais cadeiras. Eu aprendi com o Jasson que o que ele faz são tronos. Esses tronos floridos, cheios de bicho, cheios de cor,
né? Você tirou essa inspiração toda daquela região dali, né? E uma curiosidade fantástica, eu estive na casa do Jasson há uns meses atrás, uns 2, 3 meses, e uma das coisas que ele fez questão de me levar foi numa vizinha lá, que é uma moça fantástica e que vem fazendo as peças dela, que dialogam muito com as peças que o Jasson faz. E eu achei aquele gesto de uma generosidade incrível, quer dizer, ele poderia ter ficado caladinho, e eu jamais ia saber que perto da casa dele tinha uma pessoa que está... Quanto tempo, Jasson, que ela faz? Uns 2, 3 anos? 1 ano. 1 ano. 1 ano fazendo coisas super bonitas, e é isso que eu acho que é o papel do verdadeiro mestre, né? É aquele que incentiva, que apoia, que leva as pessoas interessadas na casa do outro, que apresenta, e ele falou dela, mostrou o trabalho dela com orgulho tremendo também. Era uma coisa que você via que ele estava feliz pelo resultado do trabalho que essa discípula vinha realizando. Fala um pouquinho disso pra gente, qual é o nome dela que eu me esqueci? Deveria ter lembrado, né? Aline. Aline, isso mesmo. Aline artesã, só que aí ela se sentiu tão feliz que agora esses dias ela mudou Aline Caju Artesã, porque ela trabalha muito com cacto, né? Aí ela criou dela mesmo o mandacaru, porque aqui tudo é cacto, mas nós tem a palma, tem o mandacaru, tem o alastrado, tem o facheiro, tudo é diferenciado, né? Aí ela faz o quê? Ela fez o mandacaru e o caju. E no pé do caju ela colocou a fruta do mandacaru, colocou o caju. Aí nós levou lá para a cidade, o prefeito, é o mandacaju. E aí ficaram chamando ela, onde ela chegava, o mandacaju. E agora ela mudou, né? Aline Caju. Então, tá no Instagram, pode ir procurando, encontra o trabalho dela, é bem interessante. Isso, ela nasceu e se criou lá, porque a vida da gente, a vida da roça, é uma vida muito fácil. Da gente entrar na arte é só querer, porque às vezes a gente não sabe que sabia do que sabe, porque eu mesmo não sabia que sabia do que sei. Quando eu botei para trabalhar foi que eu fui descobrir, resgatar tudo aquilo de tantos anos que eu vivia inocente, sem saber. Não é? Então aí nós temos lá um rio, voltando lá mais atrás um pouquinho, Moda Seca, mas a gente cansou de pegar lá traíra de cabelo branco no sovaco, não sabia nadar, falta d'água, né? Então tudo isso tem ocorrido lá. Aí essa menina, ela nasceu e se criou lá, trabalhando, dando comida a gado. Ela pinicava a palma, pinicava o mandacaru, que fosse para o gado, cortava a palha para o silo, né? E casou, aí foi embora uma prima minha. Ela foi embora para Mato Grosso, passou lá 2 anos, voltou. Passou 1 ano lá, voltou para Mato Grosso de novo, passou mais 1 ano, voltou. Eu trabalhando em frente à casa dela, até ela tinha uma garrafa que eu tinha dado a ela uns 5 a 6 anos atrás, até hoje está guardada, né? Eu dei a ela de presente. Aí ela chega e um dia fala para mim, tem como eu trabalhar com você? Como assim? Não, eu não quero mais ir embora, se der certo, você me paga a diária, eu vou trabalhar aí. Aí eu digo, se você se habituar com a ferramenta, trabalha. Aí nós acertemos, no outro dia ela foi, aí quando chega lá eu botei ela justamente para fazer aquela pérocazinha das flores, né? No facão. Ela é às esquerdas. Ela sentou lá e começou de manhã, quando foi de tarde, estava uma arruma de cavaco do facão, na madeira que ela cortou. Enorme, enchia um cesto, né? E aí 18 com a munheca já doída, mas aí no outro dia começou de novo. E sei que com 3 ou 4 dias ela disse, você não vai trabalhar mais, eu não. Ela, por quê? Não vai me querer? Não quero, mas eu vou trabalhar para você, porque você é um artista, você é que não sabe.
Então aí rapidinho eu botei ela no caminho certo de Cristo e a identidade. Diz ela que foi 6 meses que trabalhou comigo, para mim tinha esses 6 dias, mas ela disse que foi 6 meses. Ela deu tanta sorte porque a gente depende muito do Sebrae, né? O Sebrae é um braço forte para o artesão. Aí a turma, alguém do Sebrae vai lá me fazer uma visita. Quando chegar lá, antes avisaram, eu disse a ela, faça uma peça aí e guarda aí, que vai vir alguém do Sebrae aqui e eu vou lhe apresentar. Aí quando chegaram lá, fui lá, apresentei, ela tinha 4 peças feitas, o pessoal admiraram muito, ela deu logo todas as 4 de presente. Ah, vamos fazer sua carta. Aí sei que rapidinho fizeram a carta dela, uma artesã, e ela deixou de trabalhar comigo. Agora outro dia eu precisei, ela trabalhou 2 meio-dia, porque não podia trabalhar o dia, né? Trabalhou 2 meio-dia, encomenda, né? Trabalho por encomenda. Então já está bem reconhecida o trabalho dela, graças a Deus. Aí tá ótimo, né? Está se virando por conta dela própria. Me agradece muito por eu ter feito isso. Eu já ensinei a um outro, né? Que é um filho meu também. Esse foi primeiro. Só que esse parou, porque achou que Mato Grosso era melhor do que lá e me deixou lá, veio embora para Mato Grosso. Tá aí, Mato Grosso, né? Porque quando eu comecei, eu não sabia o que era um artesão, o que era um artista popular, nem o que era um mestre. Eu não sabia. Eu não sabia nem o que era uma obra de arte. Para mim, uma obra de arte era uma coisa bem estambólica, que eu nunca ia saber o que era, né? Mas o trabalho foi ensinando, né? Aí eu trabalhava, não, você não é um artesão, um artista popular. E eu ficava cafuso com a vida. O que é isso? É coisa de comer? Artista popular é um bom prato? Eu perguntava para... Não, é... E aí fazia aquela peça, eita, o senhor surpreende a gente, os tronos, logo quando eu comecei, né? E sei que aí quando foi com pouco aí, surgiu uma exposição para mim em Maceió, o Sol Nasce para Todos. Fiz a cadeira, o Sol Nasce para Todos, tinha o sol no custo da cadeira, bem grande. Essa cadeira hoje está com o governador de Alagoas, o Paulo Dantas, né? Foi quem comprou ela lá. E daí o espaço foi se abrindo. Foi uma para Milão, foi outra para Miami. E aí ganhou o mundo, né? E era uma cadeira comum? Você começou a falar como era a cadeira? Não, porque aí... Sol Nasce para Todos. É, porque aí eu capricho mais nas carrancas, né? Então a carranca eu boto uma língua diferente em cada uma. Aí sempre tem uma história, mas a cadeira eu só faço assim, referindo o que nós temos no Nordeste. É o cacto, de todas as espécies que tem, eu coloco na cadeira. É a flor, é o peixe, é o lagarto. Então é dessa maneira, a pessoa me encomenda 2 cadeiras. Olha, eu quero a rainha do sertão e quero a rainha do mar. Como assim? Te vire. Tá bom. Olha, do jeito que eu fizer, você fica. Aí eu já pensei uma, mas não vou lhe dizer. Aí fui e fiz 4 sereias e a cadeira em cima de 4 sereias. 2 para frente, 2 para trás. Elas estão de mão dada. As 2 da frente, mão dada. E as 2 de trás, mão dada. Uma com a outra. E quando acabou, arrodeou, dando a mão uma à outra, né? Aí põe a cadeira lá em cima. 2 para frente, 2 para trás. Aí, bom, se eu botar tudo para um lado só, a cadeira vai embora. 2 para frente e 2 para trás, umas puxa para lá, outras para cá, não vai sair de canto nenhum, né? Vai ficar ali. Aí eu criei a cadeira. Aí coloquei a estrela do mar, coloquei o peixe, um bocado de coisa. Ela diz, olha, quando essas cadeiras chegar, eu vou fazer o casamento. A rainha do mar com o rei do sertão. Tá certo. Aí a do sertão, coloquei onça de bota, coloquei o galo de Campina de bota, a coruja, fiz pássaro com cabeça de cavalo, com chifre, nunca tinha visto, mas na imaginação saía assim, eu vou fazer mesmo, né?
Hoje... Aí fiz. Quando ela chega lá, que vai buscar as cadeiras, admira, peraí, e esses bichos todos de bota? Eu digo, fulana, você acha que você vai fazer o casamento, os convidados vai tudo descalço, aí ela bate palma, eita, é mesmo. Pronto, essas cadeiras foram lá para São Miguel dos Milagres. Hoje elas estão comigo, né? Veio para eu restaurar, estão lá comigo. Mas a dona já esteve aqui hoje, vai buscar em outubro. Isso foi o maior sucesso, né? Maravilha. Então aí ela mesma inventou a história, né? E aí foi criando. Então eu vou deixando assim, eu faço. É esse trono que tem aqui, tem 4 anos de feito. Eu não ia vender ele agora, mas aí aconteceu que eu não tinha outro para mandar e veio ele, né? Mas tá aí, só fazendo história, né? Essa garrafa que você disse que deu para a Aline, são aquelas garrafas que você faz com esculturas dentro. É. Que é uma linha de trabalho também Isso. que você faz muito, né? Isso. Tá. Eu tô com um aí, inclusive, para montar, né? Eu comecei, tem 4 pássaros dentro, né? Mas aí me chamaram lá, eu deixei aí, amanhã eu vou colocar 8 que falta, né? Se der tempo, vou montar ela aí e pode todo mundo ter o conhecimento como é que esse pássaro entra lá dentro. Porque alguém me pergunta, todo ano tinha uma mudança. Quando eu comecei, perguntava, digo, olha, porque aí procuram onde a garrafa é cortada. Pode procurar, se achar, me diga e mostre e prove que ela é cortada, não achava. Não, aí eu entro para dentro, coloco os pássaros e saio e eles ficam. Ah, agora seja, e aí, tudo bem. Tá ótimo. Findou o ano. Quando terminou o ano, aí pergunta de novo, digo, olha, agora que tá difícil. Porque eu só boto com os olhos fechados. Eu fecho os olhos, na hora que eu abro eles estão dentro, eu não sei explicar. Tá bom. Quando foi agora, esse ano eu mudei. Não, eu boto um pouco de água na garrafa, um pouquinho de paíço e boto a garrafa lá e eles vão entrar para beber, comer. Quando eu vejo que tá bom, eu vou lá, tampo a garrafa, pronto, eles ficam, né? Mas agora eu vou mostrar como é que eles são botados, né? Eu conseguia botar 4, ia botar tudo, eu acho que dava para botar, né? Mas eu consegui 4 e amanhã eu vou ver se eu boto os outros, né? Mais 4. É. Não, mais 8. São 12. Mais 8. 12 ao todo. Tem 4 e falta 8. Maravilha. Eu vou ver se eu consigo amanhã, né? E aí vocês vão ver como é que eles entram ali dentro, né? Só não pode deixar ele bater asa. Se ele bater asa, vai embora. Certo. O pessoal quer saber que horas que ele vai fazer isso. É a hora de madrugada. Que hora que você vai fazer isso? Não, em casa eu faço madrugada, né? Eu faço à noite, porque tem coisas que a gente está fazendo e alguém chega e começa a comentar ali e a gente se desespera um pouco e sai tudo do senso, né? Não. Então ali eu comecei a botei o primeiro, tranquilos. Segundo, o terceiro escapuliu. Mas antes dele voar, eu tampei a garrafa, tirei ele. Aí conseguia botei o quarto. Aí eu vou botar o quinto, que já é na outra parcela, né? Porque é 4 embaixo, 4 no meio e 4 em cima. Aí o quinto vai e se solta. Aí eu deixei solto lá dentro, mas ele não sai não, que eu tampei a garrafa, né? Amanhã eu tiro ele para tornar a colocar. Maravilha. O Steve e Daiane, uma última pergunta antes de passar para vocês, para as suas perguntas. O Alto Xingu é uma região onde convivem vários grupos, né, de tradições diferentes. Merinaco, Trumaio, Aurá, Camaiurá, o Ialapiti, todos estão reunidos ali naquele território. E existe, digamos assim, uma espécie de especialização, né, no que fazem. Enfim, quando a gente está falando aí dos bancos de madeira, os trabalhos de madeira em geral, né, os unidores, etc., a gente está falando de merinaco. Quando fala da cerâmica, a gente está muito referido aos aurá, ou ao chá. Quando fala do arco preto, os camaiurá. E assim por diante, quer dizer, é como se cada etnia dessa tivesse constituído eleito um tipo de objeto, né, que se especializa. Mas a gente sabe também que especialmente os Meinaco, têm muito intercasamentos com o Aurá, né?
E aí eu me lembro que eu via muita cerâmica feita na aldeia Meinaco, que vem dessa tradição Uaurá. Isso é verdade? Verdade, verdade, sim. Vocês se casam mais com o Uaurá do que com outros grupos? Não, Não? depende da sorte, né? Que às vezes você casa com o Cuicuro, com o Camaiurá, com a Uiti. É a sorte que determina também, porque a gente tem uma cultura muito louco, né? Que a comunidade daquela menina não vai permitir que outra etnia casa com as meninas da aldeia, né? Então isso atrapalha muito, às vezes não dá certo o casamento com a outra etnia. Igual na época que você conheceu o povo Merinaco, diz que foi na luta, conseguiram ficar com o Aurá, né? O Meinaco casando com o Aurá. Mesmo que o povo dela insistiu para conseguir separação, às vezes não dá certo. E às vezes também a gente leva a menina para nossa aldeia, onde o povo dela não vai conseguir mais separar, né? Fazer separação. O casal. Por isso que existe o Aurá no meio do Meinaco. Então realmente aquela família mantém fazendo o trabalho do seu povo, que é cerâmica, né? O exemplo, eu casei com a menina de Camaiurá. Eu tenho 3 etnias também. A minha mãe é Uiti, meu pai é Meinaco. Aí a minha esposa é Camaiurá e o pai dela é Uiti e a mãe é Camaiurá, né? Então, como eu faço parte da etnia dela, da parte do pai dela, eu não tive problema, porque já é considerada que eu estou casando com a mesma etnia também. Tá. Então, essa parte é meio complicado, né, realmente. Atualmente, agora o jovem fica chato demais com isso, né? Eles não querem que outro povo leve as meninas da aldeia. Então, você tem que ter sorte mesmo para conquistar, para ficar com... Leve as meninas da aldeia. Igual aqui na cidade tem o povo carioca, tem mineiro, paulista. E lá no Xingu também nós é a mesma coisa. Tem Cuicuro, Aurá, Iolapiti, Auiti, Trumai, Matipu, Nafuquá. Então, esse casamento assim é muito complicado. Você tem que ter sorte para você conquistar o povo lá, para você conseguir casar com a outra etnia. Ótimo. Eu vou abrir para vocês. Se vocês têm alguma pergunta, para as perguntas de vocês, tá? Aproveitar o saber dos nossos mestres aqui. Deixa eu passar aqui o microfone. Não é nem pergunta, não. É porque eu achei tão bonito o que o Jasson falou, só queria repetir. Ele falou assim: é isso que envivece a vida da gente. Eu achei tão bonito dizer que envivece a vida da gente, né? E ele falou uma outra coisa também. Eu não sabia o que eu sabia. Eu vivia inocente. Gente, que coisa mais linda! Eu não sabia que ele é muito sábio, esse homem. E também o Steve falou uma coisa bonita, que aqui a gente está se reconhecendo com os outros mestres. Acho que ele não escutou. Steve, você falou que aqui vocês estão se reconhecendo com os outros mestres. Achei bonito isso, você está se reconhecendo no encontro com os outros mestres, né? É isso. Alguém mais? Algum comentário? Quer falar? Aproveitar o tempo.
aproveitar o tempo e aproveitar para agradecer que eu me sinto muito feliz e honrada de estar diante de pessoas. Eu estou muito feliz e honrada de estar diante de tantas pessoas maravilhosas, com tanto talento, né, com tanta força, e essa força que vem normalmente da natureza e que transborda pelas mãos de vocês. É uma emoção muito grande de estar aqui. Eu vim ontem, vim hoje de novo, e para beber nessa fonte que é magnífica. Então eu agradeço demais essa disponibilidade de vocês de deixar que a gente possa ver e estar perto de pessoas tão importantes. Muito obrigada. Bem, acho que estamos chegando ao fim. Se não tem nenhuma pergunta a mais, eu vou encerrar aqui, agradecendo aos nossos mestres, realmente essa oportunidade que nos dão, né, de ouvi-los, de vê-los, de poder compartilhar todo esse mundo, esse universo que é tão deles, mas que dá um sentido a mais para a vida que a gente está vivendo, né? A gente passa por dias tão conturbados, difíceis mundialmente, em termos nacionais, e toda vez que a gente encontra com pessoas assim, com essa generosidade de se doar nos objetos que fazem e que vão para as casas da gente, só somam dentro do nosso universo, né? São momentos únicos que a gente está vivendo. Eu quero agradecê-los muito, na esperança de estarmos aqui de volta ano que vem, né, trazendo um pouco mais de beleza e utilidade para os nossos mundos, né? Obrigado a todos vocês por estarem aqui presentes, convidá-los para amanhã. A gente tem a última mesa, que vai reunir 3 especialistas, né, que admiram esse mundo, que é a Ângela Marcelani, diretora lá da Casa do Pontal, no Rio de Janeiro, a Adélia Borges, que é uma jornalista e que se encantou pelo mundo das artes populares e do artesanato popular, que faz a curadoria da loja do MASP aqui em São Paulo, dentre 1000 outras atividades dela, e o Marcos Quinhento, que é um dos curadores de todo esse mundo de beleza que está aqui, que foi a pessoa que pensou, né, em trazer essas joias que eu tenho aqui ao meu lado hoje, falando com vocês. Então, até amanhã, espero vê-los aqui.